E aí, pessoal, vamos lá? Tá na hora do vídeo. E antes de mais nada, peço a ajuda de vocês, por favor, quem puder, se inscreva aí no canal, né? Faça parte da família, são todos muito bem-vindos. Mas vamos à notícia, né? Em meio a coronavírus. No Japão, a recusa em seguir solicitações, né, sobre o coronavírus pode se tornar um crime. O Japão está considerando um pacote de revisões da lei para intensificar sua luta contra o coronavírus, fortalecendo as autoridades dos governos central e das prefeituras, como a introdução de punições para quem se recusar a seguir ordens de suspensão ou quarentena de negócios, disseram fontes do governo na quinta-feira. A legislação será submetida à dieta ou mais tardar na sessão ordinária do ano que vem, segundo fontes. Mas isso aí indiretamente já tinha, tá? Já tinha não, tem indiretamente. Só deles ameaçarem de soltar o nome do estabelecimento a público, tá? Que não está ajudando o governo, isso já é uma forma de punição, né? É uma forma de punição indireta. Por quê? Porque aqui no Japão, tá, tem muito conservadorismo ainda. Então o que acontece? Além do patriotismo, tá? Tanto que teve como se fala assim, uma pessoa que acompanha o canal, tá, que falou assim, mas desde quando que o japonês é patriota? Questionou bastante, quase deu briga, tá? Né? A gente tem que quase que desenhar para os caras assim, para os caras poderem entender, mas vai fazer o quê? Mas aqui no Japão tem muito patriotismo, tá? Ainda tem bastante. Tanto que tem as datas cívicas do Japão, assim, que os caras se penduram bandeira do lado de fora, somente as casas mais antigas, tá? Você vê que os caras colocam bandeira mesmo ali, os caras são bem fervorosos ali. Para quem acompanha a política também no Japão, você vê que tem aqueles comícios de rua, tá? Aqueles carros de sons, e geralmente muitos conservadores vão lá e aglomeram conservadores ali no meio também. Não tem muita coisa, muitos conservadores nesse meio. E muitos conservadores são donos de firma. Tá? E o que acontece? A partir da hora que você não acata uma reivindicação do governo e eles jogam o teu nome ali a público, muitas firmas, que acaba acontecendo? Eles tiram o contrato, tá? Ou não renovam o contrato com aquela empresa. Então, como é que se fala assim? No caso, monetariamente falando, afeta, bastante. Afeta demais. Tanto que no Japão tem uma série de... Como é que se fala assim? Como é que eu vou explicar para vocês? É que acaba fugindo a palavra, tá? Igual acidentes de trabalho, tá? Muitas empresas que não tomam cuidado com seus funcionários, na parte de questão de segurança, quando o funcionário ele se acidenta, ele tem que ser acionário roçar esse tipo de coisa, ele entra numa estatística, tá? E essa estatística bate na mão do governo, né? Aí no outro ano o governo solta uma lista com o nome das empresas que mais sofreram, com as empresas que mais tiveram acidentes de trabalho. Aí o que acontece? A galera cai matando. Simples assim, né? Então, expor o nome é uma das punitivas indiretas que tem aqui no Japão. E agora parece que vai haver mais diretas. Vamos continuar aqui a matéria. Só fiz esse adendo, tá? Porque muita gente não entende. Muita gente não entende e muita gente desconhece isso, tá? Porque mora no Brasil, esse tipo de coisa. Para quem já conhece, quem já sabe, peço minhas desculpas. Espera-se que o pacote inclua emendas de lei de medidas especiais revisada para combater novas cepas de influenza, bem como as leis de quarentena e imunização. Eles estão falando novas cepas porque eles estavam citando, porque tem aquele vírus novo que eles acharam na China por causa dos porcos e etc. Parará, então já está todo mundo com o fiofó na mão. Sob o sistema atual, o governo das prefeituras emitem pedidos e ordens de suspensão de negócios após acordos com o governo central, com base na nova lei de influenza. Mas tais pedidos e ordens são frequentemente ignorados, pois a lei não estipula medidas de execução como multas. Só vou dar um outro exemplo, tá? Teve aqui no Japão teve um casal
né, um brasileiro e uma japonesa, eles são casados, né, são casados e tal. Eles tentaram fraudar o teve aquela ajuda do governo para autônomos e etc. Eles tentaram pegar essa ajuda do governo, só que a polícia detectou que eles não fecharam nos dias que teriam que ser fechados, né? Que o governo da prefeitura tal pediu para eles fecharem os negócios, e o cara tem um izakaya, né, que é a casa de para beber e comer aperitivos, e ele não fechou nos dias que foram pedidos para fechar. E ele preencheu os documentos, e a galera acha que ninguém faz, como é que fala assim, verificação das coisas. E aqui eles fazem. E fizeram a verificação e acharam que esses caras não estavam fechados nos dias tal, que deveria ter fechado. O que aconteceu? Foram presos. Saiu uma notícia essa semana, eu acho que até gravei isso. Se eu não gravei, tá? Peço minhas desculpas. Mas eu vi essa notícia, tá? Por isso que eu estou passando para vocês. Então tem esse tipo de coisa assim no Japão. Então, para evitar fraudes, é o que eles estão tentando fazer aqui, né? No início de maio, governos das prefeituras de Hyogo, Kanagawa, Niigata, Chiba e Fukuoka emitiram ordens de suspensão de negócios para salões de patinco, que né, isso também deu até um bafafá. Que quando eu postei certos vídeos falando sobre os patincos, nossa, teve uma galera que caiu matando em mim. Você acha que dono de patinco não passa fome, que não sei o quê? Foi assim, tá? Só que o dono do patinco é mais importante que o resto da população inteira. Os fins não justificam os meios. Simples assim. Mas tem gente que pensa por esse lado, tá? Então, vamos falar. Vamos continuar. Né? Ordem de suspensão de negócios para salões de patincos, que por sua vez ignoraram os pedidos repetidos de desligamento para impedir a disseminação do coronavírus e continuaram a operar, mesmo que depois seus nomes foram divulgados. E lá tocaram foda-se pro governo, né? Como é que diz? Alguns salões de patinco, no entanto, continuaram a operação, e mesmo aqueles que seguiram as ordens retomaram as operações depois que os pedidos de fechamento de negócio para outras instalações comerciais foram relaxados. O governo central está considerando a possibilidade de introduzir multas por falhas no cumprimento das ordens de suspensão de negócios dos governos das prefeituras, que seriam atendidos após inspeções locais pelos governos locais das prefeituras, pelos serviços locais de saúde pública, desculpe. Também o patinco não parou por quê? Rola uma grana muito alta ali, rola uma grana feia ali, tá? Então, você acha que às vezes o que o governo ia dar de subsídio para eles é café pequeno do que eles faturam ali por mês. Então, para eles importa? Não, não importa. Como é que se fala assim? O que importa é o nosso bolso. O que vai acontecer com o resto do lugar, pouco se exploda. É simples assim. Muita gente vai me criticar por isso, eu sei. Mas eu vou fazer o quê? É a verdade, pô. Mas o governo pode achar difícil construir um consenso sobre a penalização. Muitas pessoas dizem que as medidas para impor a suspensão dos negócios devem ser compensadas. Bom, isso é fato. A legislação também daria ao governo central autoridade legal clara para fornecer diretamente ao serviço de saúde instruções relacionadas à implementação de testes de reação em cadeia da polimerase, ou PCR, para o coronavírus. Esta medida está sendo considerada em resposta à reclamação de muitos de que os serviços de saúde se tornaram disfuncionais, sobrecarregados por cargas de trabalho pesadas ligadas aos testes de PCR. Porque quando estava tendo uma coisa em massa, tá? Eles estavam mostrando o quadro, né, dos funcionários que trabalham com esses testes. A galera estava trabalhando muito, estava fazendo mais de 120 horas de trabalho, assim, de hora extras, né, o que é considerado por lei proibida, tá? Proibida assim, a pessoa precisa fazer exames para mostrar que ela está apta a fazer aquilo, tá? Que não vai dar consequências a mais para a pessoa, porque o governo do Japão ele quer evitar as mortes por karoshi. O karoshi é o esgotamento por trabalho,
morte por esgotamento de trabalho. E o Japão quer diminuir esses números. Então tem toda uma série de regras por trás disso. Por isso que as empresas hoje em dia só colocaram 2 horas de Zangyo. Por quê? Para evitar toda essa burocracia e manter-se no limite das regras do governo. A lei de quarentena seria alterada para deixar claro que aqueles que não seguirem pedidos de quarentena nos aeroportos estarão sujeitos à punição. O governo também considera revisar a lei de imunização para se preparar para o uso esperado das vacinas contra o coronavírus. A revisão permitiria que o governo dar instruções diretamente aos governos municipais que realizam a vacinação. O governo espera introduzir a legislação o mais rápido possível. Ele enviará o pacote na sessão de dieta ordinária do próximo ano, se nenhuma sessão extraordinária ocorrer nesse outono. Enquanto isso, outras fontes disseram que o governo planeja realizar a primeira reunião do subcomitê para discutir medidas para combater o coronavírus na terça-feira. Porque é aquela velha história, o coronavírus está crescendo no Japão. Né? Só em Tóquio foram 124, tá? Até ontem, de infectados. No Japão inteiro já está com mais de 200. Tá? Então, já viu, né? A coisa está crescendo a passos largos. O subcomitê que substituirá o painel de especialistas que assessorou o governo central até muito recentemente deve ser composto pelo menos 15 membros, incluindo Takagi Wakita, chefe do Instituto Nacional de Doenças Infecciosas, como presidente do conselho, e Shigeru Omi, vice-presidente do painel, presidente da Organização Comunitária da Saúde do Japão, disseram fontes. Em 24 de junho, o ministro da Revitalização Econômica, Yasutoshi Nishimura, que lida com as medidas de resposta ao coronavírus, anunciou a dissolução e a criação do subcomitê pelo painel de especialistas. Na verdade, Nishimura fez o anúncio em frente à mídia, exatamente quando o painel estava realizando uma entrevista coletiva, separada para pedir que sua função fosse redefinida. Com o Akita dizendo que o painel parecia ter dado a impressão de que, em vez do governo, estavam determinando a política. Para não passar por cima do governo, já viu, né? Como, entre aspas, estava acontecendo no Brasil, tá? Para quem se lembra lá da época do Mandetta e etc, parará, tá? Eu sei que muita gente vai me criticar também, mas houve muita politicagem do coronavírus no Brasil, tá? A luta do coronavírus no Brasil estava ficando meio em segundo plano, porque estava... né, você já sabe, eu não preciso falar aqui. Eu até falar também seria até pecado também, não quero julgar os outros. Mas politizaram muito o coronavírus no Brasil, em vez de se focar como é que fala assim, no combate do mesmo. Tá? Então ficou assim, como se fosse assim, esse é um termo meio pesado, eu não vou usar esse termo não. Mas tipo assim, para provar quem é o mais, tipo assim, quem manda mais ali, tá? Mas o negócio ficou meio feio ali. Então você viu que perderam o foco do combate do coronavírus no Brasil, você viu a nhaca que deu. Claro que também era meio difícil de combater o coronavírus no Brasil, por quê? O Brasil é um país muito extenso, ele é muito grande, tá? E para combater tudo ali em cada local, teria que ter uma organização muito grande, teria que ter uma sincronia muito grande. E a roubalheira tinha que diminuir ao mínimo, o que não aconteceu. Vocês viram que a roubalheira no Brasil continuou no máximo. Tinha como conter com uma coisa dessa? Meu, não tem, infelizmente. Né? Mas voltando aqui. O anúncio abrupto provocou forte reação da Komeito, parceiro da coalizão do Partido Liberal Democrata. Esse Partido Liberal Democrata é o partido do primeiro-ministro Shinzo Abe, que propôs que o governo estabelecesse o painel de especialistas. Em uma reunião do partido na quarta-feira, o secretário-geral do Komeito, Tetsuo Saito, criticou a decisão do governo de cancelar o painel, sem qualquer consulta prévia com o parceiro da coalizão.
Você foi contra as expectativas do povo japonês, disse ele a Nishimura. Nishimura pediu desculpas por não ter dado explicações anteriores suficientes sobre a mudança para os membros do partido e outros interessados. Bom, esse já sabe que esse já está com a corda no pescoço. Nishimura provavelmente, quando o Abe sair, provavelmente não deve ficar também, né? Depois que deu uma bola fora dessa. Mas, de qualquer maneira, tá, é isso aí. Então aqui no Japão as regras vão mudar, vão, e já estavam sendo previstas, como eu já tinha gravado uma outra matéria falando sobre isso, e eles estão soltando de novo isso. Então quer dizer que a coisa realmente vai para frente. E as leis de punição do coronavírus vai haver sim. O Abe também já tinha sinalizado algo sobre isso, que eu já havia comentado. Tá. O primeiro-ministro já tinha falado isso há um certo tempo atrás. Eu já comentei de novo e você vê que minhas especulações, entre aspas, não estão erradas. E vai haver o troço também, vai sair. Graças a Deus não errei nas minhas previsões de novo, mas vamos nessa, né? Seguindo em frente, porque o Japão precisa sair fora dessa. Não só o Japão, os outros países também, porque senão não cresce, né? Como é que se fala assim? Não tem crescimento do PIB. Como eu vou gravar um vídeo daqui a pouco falando da parte financeira do Japão que caiu muito, né, do exercício do ano fiscal do ano passado para cá, por causa do coronavírus. Mas é isso aí, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.